Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e entramos hoje numa semana decisiva de contratações principalmente, já que o Lisca deixou bem claro que será necessário reforçar esse atual elenco do Vasco e também vamos falar sobre quais posições chegarão esses novos reforços. Tem pedido já nas mãos do Alexandre Pássaro, do treinador. E além disso também, é claro, jogo importantíssimo. Quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil e sábado contra o Vitória pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O clima dentro do Vasco não tá nada bom. É preciso reforçar, mas principalmente é preciso jogar bola. Algo que o torcedor vascaíno, infelizmente, não vem conseguindo ver nesses últimos jogos. Mas é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer todas as notícias, todas as últimas novidades e falar também sobre palavras do próprio Alexandre Pássaro, confirmando que teremos novas contratações ainda nesse mês de agosto. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também o seu like, mas principalmente, como eu faço nos meus últimos vídeos, eu quero saber a sua opinião. O momento do Vasco é muito ruim, é muito difícil, é muito duro. E você acha que o Vasco tem condições de subir a Série A do Campeonato Brasileiro? Você confia no acesso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama, que é o que importa e é o que interessa. E após a última partida contra a equipe do Botafogo, a situação que já era muito ruim ficou ainda pior. Uma derrota totalmente inesperada. Inesperada por jogadores, inesperada por comissão técnica, inesperada por diretoria e principalmente por nós, torcedores vascaínos. Acredito que nenhum torcedor imaginou que o Vasco iria perder para o Botafogo nesse sábado, ainda mais por 2-0 e jogando mal, da forma e da maneira que jogou contra a equipe do Botafogo no Newton Santos. Isso preocupou demais, porque entrou o treinador, saiu o treinador e nada adiantou. Então acredita-se que depois disso ficou muito clara a atual situação do Vasco, que não se trata de somente treinador, mas também se trata de reforços, se trata de vontade dos jogadores dentro de campo, de uma mentalidade vencedora. E ela não vem acontecendo dentro do Vasco, não somente nesse último elenco, mas em vários outros que acarretaram a gente chegar agora, em 2021, nessa situação de estar na 15ª rodada da Série B, sem ainda ter frequentado o grupo do G4, dos 4 primeiros colocados. E o Lisca mandou a real. O Lisca, nessa última entrevista coletiva após a partida, falou e deixou bem claro que se continuar dessa maneira, se permanecer dessa forma, o Vasco não vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai permanecer na Série B. E ele completou falando que o lugar do Vasco não é na Série B. Mas é uma situação muito complicada, é uma situação muito difícil. E ainda mais após os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco atualmente se encontra em 10º colocado com apenas 22 pontos, enquanto o Avaí venceu o jogo de ontem, é o 4º colocado da Série B com 26 pontos. O Vasco atualmente se encontra a 4 pontos novamente do G4 da Série B, sendo aí muito difícil agora de chegar nesse G4, que conta com Goiás com 26, Coritiba com 28 e Náutico com 30 pontos, ou seja, a 4 pontos do quarto do terceiro, a 6 pontos do segundo e a 8 pontos do primeiro colocado, que é a equipe do Náutico. E se o Vasco não acordar, vai ficar muito difícil. E é urgente, é necessário, é obrigação vencer a próxima partida para pensar em um acesso à Série A. Próximo jogo contra o Vitória, no Barradão, sábado, jogo difícil, jogo grande, jogo de 2 campeões brasileiros. O Vitória não vem realmente num bom momento. O Vitória atualmente se encontra em 15º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma equipe muito limitada, uma equipe de fato muito fraca e num nível abaixo do Vasco. Mas infelizmente não dá para esperar absolutamente nada desse atual elenco Cruz Maltino. E além do Vitória, no sábado enfrentaremos também o São Paulo, quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. E é uma grande incógnita com relação a isso. Será que o Vasco vai poupar jogadores para a Série B? Será que o Vasco vai entrar com um elenco diferente, já visando
visando o jogo de sábado contra o Barradão para descansar alguns atletas e visar totalmente nesse retorno à Série A? A gente não sabe, tá nas mãos do Lisca. O Crespo ontem, treinador do São Paulo, em entrevista coletiva após a partida contra o jogo do Palmeiras, ele deixou bem claro que é sim chance dele poupar. Segundo notícias e segundo o próprio São Paulo, a vitória parece já estar garantida contra o Vasco, a classificação, então os paulistas estão bem tranquilos. E a grande pergunta e incógnita da parte do Vasco é: será que o Vasco vai poupar também? Ou será que o Vasco vai com força máxima enfrentar o São Paulo e buscar essa classificação? E outra, será que vale a pena se classificar para as quartas da Copa do Brasil, sendo que não conseguiu ainda na Série B chegar entre os 4 primeiros colocados? Uma dúvida gigantesca que agora corre dentro do Vasco. Deixe a sua opinião aí embaixo. Mas uma coisa é certa: nada adiantará se não trazer novas contratações. O Vasco muito mal no sábado, o Vasco muito mal no primeiro turno, o Vasco muito mal no Carioca. Todas as contratações do Vasco realmente não foram tão boas quanto era esperado por essa atual diretoria. Um erro de planejamento muito grande e agora faz com que a gente chegue em agosto sem ter certeza com relação ao acesso. O primeiro turno está se acabando, o primeiro turno está terminando e o Vasco ainda não tem certeza se irá conseguir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o Alexandre Pássaro no início do ano, ali por volta de maio, confirmou que no mês de agosto iria contratar, principalmente se fosse necessário. Então dá uma olhada aí nas palavras do Alexandre Pássaro. E isso confirma cada vez mais que logo logo teremos novos reforços aqui no Gigante. São jogadores Série A ou B que não fizeram ainda 6 jogos, porque a janela está fechada e abre em 1º de agosto. E a gente entende sim que a partir de 1º de agosto a gente vai ter um leque muito maior de opções e de qualidade depois que a janela abrir. E a gente espera, lógico, que até essa data de 1º de agosto, etc., caso for necessária a contratação de novos atletas nessa data, que a gente tenha resultados e posição na tabela melhores. Ele falou isso daí, aliás, em junho, no canal Atenção Vascaínos, mas em maio, como eu falei, ele disse o seguinte numa entrevista coletiva. Ele deixou bem claro que a diretoria, ao lado do Pássaro, fez uma linha do tempo, no caso de contratações, né? E naquele atual momento, em maio, o Vasco estaria na segunda parte da linha do tempo. Essa linha do tempo estava sendo dividida em 3 partes. A primeira parte iria até ali o final de março, onde o Vasco trouxe alguns principais reforços, como o Léo Jabá, como o Vanderlei, como também outros atletas ali para a beirada de campo, Morato, esses jogadores principais. A segunda parte da linha do tempo, a segunda etapa, foram onde chegaram Michel, Sarrafiore, Daniel Amorim, Rômulo. E a terceira etapa dessa linha do tempo seria agora, em agosto, com o início da abertura das janelas do futebol europeu. E ele deixou bem claro nessa mesma entrevista coletiva, dizendo que ainda teremos mais uma etapa no fim da janela de transferências na Europa. Ele falou que caso pinte uma oportunidade muito boa, pode ser que haja alguma novidade. Porém, é claro, no momento que o Vasco vive, esse pode ser não existe mais. Terá uma novidade. Além disso, em julho também, né, o Pássaro, como apareceu aí no vídeo, confirmou que irá trazer novos reforços agora no mês de agosto. E segundo notícias, o Lisca já teria pedido novas contratações, já teria pedido jogadores, novos reforços, porque com esse atual elenco não dará para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem algumas posições que se tornaram prioridade dentro do Vasco, como a zaga, né? Ali um zagueiro direito para o lugar do Hernando. O Lisca gosta de jogar com as linhas muito altas e ter um zagueiro como o Hernando lento e com todo respeito ao jogador sem muita qualidade, não dará para ter um sistema defensivo forte, sólido. O Castan já é um jogador lento e ter um jogador mais lento ao seu lado complicará demais ali ter uma zaga sólida e consistente no Gigante da Colina. Então o Vasco trará muito provavelmente um novo zagueiro para o lugar do Hernando, um novo lateral esquerdo para o lugar do Zeca, que não é a grande prioridade, porém poderemos sim ter novidade. Não é a grande prioridade pelo fato de termos ali o Riquelme, que é um jogador de muita qualidade, e o Vasco poderá ali ter prioridade em outras posições, mas além da lateral esquerda e do miolo da zaga, teremos também novas contratações, muito possivelmente no lugar do primeiro volante. O Andrei nessa última partida não encaixou, o Galarza também ainda não encaixou, e o Lisca deve ir
ir ao mercado e já pediu à diretoria reforços para essa posição e também um ponta rápido de qualidade e quem sabe até mesmo um meia armador para o lugar do Marquinhos Gabriel. Poderemos ter um novo Vasco da Gama a partir de agosto, um Vasco, um time cheio de novidades, cheio de reforços. E agora o grande ponto é contratar certo, é ir certo no mercado, alvo definido, sem errar. Não há mais espaço para erros dentro do Vasco se tratando de contratações. O Vasco já errou demais desde o início da temporada e agora tem que chegar com soluções, não mais com dúvidas. E quem sabe chegar até mesmo já com um atleta que possa ficar para a próxima temporada, que possa subir com o Vasco e permanecer no Vasco também na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo notícias, tem alguns nomes, é claro, que já entraram em pauta, como sendo as principais contratações que são alvos do Vasco. Dedé e Hernanes, que estão ambos livres no mercado, e também o Osvaldo, que está atualmente no Fortaleza, teve sondagens nessa última semana e muito provavelmente essa semana de agora será da definição. Segundo notícias aí diretamente de dentro, do Vasco da Gama, o Osvaldo seria um alvo do Marcelo Cabo, porém com a saída do treinador as negociações acabaram esfriando. E isso seria repassado para o Lisca para ver a posição do novo treinador do Vasco. Dependendo se o Lisca quiser ou não o Osvaldo, ele virá e será o novo reforço do Vasco. Porém depende muito, realmente, é claro, do posicionamento do treinador. O Vasco não irá trazer um jogador que não será utilizado pelo Lisca. Então será também essa semana de definição. Caso o Lisca queira, ele será um novo reforço. Caso não, o Osvaldo permanecerá jogando pelo Fortaleza. Enquanto isso, o Hernanes segue nessa incógnita também, segue na indefinição. Ontem o empresário do jogador deixou bem claro que houve sondagens do Vasco, houve sondagens e propostas do Sport. Isso faz com que ele realmente esteja mais perto de fechar com o time de Pernambuco e não com o Gigante da Colina. Mas a gente também vai aguardar, vai esperar uma semana de definição. Ele tem uma amizade muito grande com o Alexandre Pássaro e tudo isso pode acabar causando uma reviravolta nas negociações e quem sabe fechar o Hernanes com o Gigante da Colina. E além dele temos o Dedé, temos o Anderson Martins, vários outros atletas livres no mercado que podem acabar surpreendendo o torcedor e fechando com o Vasco da Gama. Uma coisa é certa, independente de onde vir, tem que vir e resolver. Dessa maneira, não dá. Com esse elenco, não dá. O Vasco não irá subir se não tirar do bolso um dinheiro e ir ao mercado contratar novos reforços. Mas esse foi o vídeo. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. O que você acha que será necessário para o Vasco? Qual contratação? Quais reforços? Deixa aqui embaixo seu comentário. Eu faço questão de responder a todos vocês. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal. Deixa aí também o seu like. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, saudações vascaínas.